Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Sérgio Graças e esse daqui é o nosso canal Resistência contra Racismo. Hoje eu vim aqui para contar para você a história sobre um ex-escravizado que passou pelo Brasil, foi para os Estados Unidos, conseguiu sua liberdade lá, foi para o Haiti, depois retornou para os Estados Unidos, estudou, se formou, foi para o Canadá, escreveu a sua biografia. E essa biografia é a única biografia de um ex-escravizado que passou pelo Brasil. Eu vim aqui para falar sobre Muhammad Gardo Bakwaqa. Se você ainda não conhece a história dele, fique aqui até o final que você vai passar a conhecer. E vou te dizer uma coisa, vale a pena conhecer. Vamos para a nossa vinheta e já retornamos. Muhammad Gardo Bakwaqa nasceu em Djougou, no atual Benin, entre os anos de 1800 a 1830. Seus pais eram de tribos ou nações diferentes. Seu pai era maometano ou muçulmano e a sua mãe aceitava bem o islamismo, porém ela não seguia firmemente o princípio do Islã, como seguia o seu pai. Ainda adolescente, Bakwaqa participou da Guerra de Sucessão de Daboia, onde ele era um carregador, juntamente com seu irmão. Ali ele foi sequestrado, foi capturado e mais à frente ele conseguiu ser resgatado. De volta a Zoogô, ele recebe um convite do rei do local. Ele recebe um convite para que ele viesse a morar juntamente com esse rei. Bakwaqa aceita esse convite, passa a morar juntamente com o rei, onde ele se torna uma espécie de guarda-costas. E ali ele passa a ter uma intimidade grande com esse rei, pois ele acabava estando com o rei durante todo o dia. Então ele se torna um mensageiro dentro e fora da cidade. Isso acaba despertando uma inveja muito grande das pessoas que estavam ao redor. Assim, eles acabam sequestrando e capturando Bakwaqa, armando para ele uma emboscada, capturando e o mandando para Daomé. Em sua biografia, Bakwaqa descreve com relatos sobre esse trâmite que ele percorreu após ele ser capturado, pois ele era vendido de uma pessoa para outra até ele chegar na costa atlântica, onde ele foi embarcado dentro de um navio negreiro. Isso em 1845. Bakwaqa relata todo o sofrimento, todas as angústias, tudo aquilo que ele passou dentro desse navio negreiro. Ele relata esses fatos dentro dessa biografia. Então, eu fiz um vídeo aqui no canal que fala um pouco sobre as questões dentro de um navio negreiro, todo o sofrimento que um escravizado passava ali dentro. E Bakwaqa também passou por todas essas aflições, todo esse terror que era essa travessia dentro de um navio negreiro. Essa travessia e estadia dentro de um navio negreiro era tão terrível que Bakwaqa descreve um fato que ocorreu com ele juntamente com os outros escravizados que estavam com ele nesse navio, quando estavam prestes a chegar em Pernambuco. Quando eles receberam a notícia que já poderiam descer do navio, eles se sentiram tão aliviados e contentes naquele momento, porque eles sabiam que ali eles permaneceriam ainda como escravizados, porém eles estavam se livrando do terror que era aquele navio e podendo respirar ar puro novamente. Bakwaqa esteve em Pernambuco por 2 anos. Ele foi escravizado ali por um padeiro que morava na cidade de Olinda, por quem ele foi brutalmente castigado. Trabalhou na construção de casas, carregando pedras, aprendeu o português e chegou a exercer funções como escravo de tabuleiro, vendedor externo, funções normalmente reservadas a escravizados de confiança e inteligentes. A dureza do tratamento que ele recebia nesse local fez com que ele voltasse ao vício do álcool. E em alguns episódios ele relata que ele até mesmo tentou o suicídio. E ali, durante esse período, era uma prática normal, uma prática costumeira dos escravizados utilizarem como escape o álcool
para que eles viessem aliviar um pouco a carga de sofrimento que eles viviam nesse período. Então, isso fazia com que vários escravizados passassem a ter o vício do álcool. Era uma coisa terrível também causada pela escravidão nesse momento. Levado para o Rio de Janeiro, foi incorporado à tripulação do navio Esperança, que fazia transporte de mercadorias com as províncias do Sul. Uma remessa de café para os Estados Unidos em 1847 foi o seu passaporte para a sua liberdade. O navio que chegou em Nova York em junho foi recepcionado por alguns abolicionistas. E no episódio, Baquaqua recebe algumas ordens do chefe ali da tripulação para que eles não falassem que eles eram escravizados aqui no Brasil. Porém, Baquaqua, logo que chegou e na primeira oportunidade que teve, ele acabou fugindo desse navio e acabou falando para as pessoas ali da cidade que eles vinham do Brasil, que eles estavam sendo escravizados ainda. E um fato a se lembrar, um fato a recordar aqui, que o tráfico de escravizados, tanto para o Brasil quanto para os Estados Unidos, nesse período, já não era permitido. Então, qualquer tráfico de escravos nesse período era um tráfico clandestino, era algo ilegal. Então, Baquaqua, nesse momento, fugindo ali e conseguindo abrigo dentro da cidade de Nova York, porque ali as pessoas o ajudaram, ele acaba evitando seu retorno para o navio negreiro e assim evitando também o seu retorno como escravizado para o Brasil. A partir de então, Baquaqua foi enviado para o Haiti, para que ele pudesse, dessa forma, consolidar a sua liberdade. Onde ele vai para esse local, para esse país, e é recepcionado por uma pessoa onde acabou o tratando mal durante um período, ele passou por alguns problemas dentro desse país. Como ele acabou adquirindo o vício do álcool, nesse período ele acaba ingerindo muita bebida alcoólica até ele se encontrar com o missionário Jude, que o ajuda, que lhe dá abrigo, lhe ajuda em todos os sentidos e ele acaba conhecendo, né, o cristianismo e acaba se convertendo ali dentro do Haiti. E após a sua conversão, ele acaba retornando para Nova York, onde ele estuda por 3 anos, ele acaba se formando ali, e em 1854 ele vai para o Canadá, e no mesmo ano ele acaba escrevendo a sua biografia com a ajuda de Samuel Moore. Então, ele escreve essa biografia e em 1857 ele vai para Londres, na Inglaterra, e a partir daí não se tem mais notícias de Baquaqua. Porém, o que se sabe sobre Baquaqua é que ele tinha um desejo gigantesco de retornar para a África. Ele buscava isso incessantemente, que seria o seu retorno para a África. Então, a gente não sabe ao certo, porque não há registros sobre isso, mas ele poderia ter retornado para a sua terra natal. O que podemos falar sobre Muhammad Gardo Baquaqua é que ele foi uma pessoa assim incrível, porque ele passou por vários sofrimentos, passou por várias situações que foram terríveis em sua vida. Ele consegue vencer tudo isso com a esperança de um dia se tornar livre. Tanto que quando ele escreve a sua biografia, ele deixa isso bem claro, que ele tinha a esperança de se tornar livre e queria fazer um registro para que outras pessoas pudessem conhecer a sua história e que através da sua história, através de todos os maus tratos que ele recebeu, da terrível história que é a história de uma escravidão em si, que isso pudesse chegar às pessoas e as pessoas pudessem ver aquilo e fazer com que isso não acontecesse novamente. Baquaqua era uma pessoa muito inteligente, ele aprendeu a falar várias línguas como o Dendi, o árabe, o Hausa, o português, o inglês e o crioulo haitiano. Então, ele era uma pessoa extremamente diferenciada, deixou um legado muito forte para todos nós. E vale a pena, sempre quando a gente pensar
quando a gente vê essas pessoas, esses personagens negros que a gente encontra aqui no nosso canal, é que eles foram importantes na época deles, deixaram um legado para todos nós, para que nós possamos dar continuidade a essa luta. Para terminar o vídeo, eu vou deixar aqui um pensamento de Bakwaqa, uma reflexão, quando ele falava sobre o que era a escravidão e sobre aquelas pessoas que se opunham, né, que não entendiam o que era qual a importância da abolição naquele momento. Então eu vou deixar aqui para vocês esse pensamento de Bakwaqa, que aqueles indivíduos humanitários que são a favor da escravidão se coloquem no lugar do escravizado, no porão barulhento de um navio negreiro, apenas por uma viagem da África à América, sem sequer experimentar mais que isso dos horrores da escravidão. Se não saírem abolicionistas convictos, então não tenho mais nada a dizer a favor da abolição. Sem mais para o momento, resistência sempre.